Olá, me chamo Tadashi, sou bacharel em Arquitetura e Urbanismo na Unime. Esse material é explicativo do conteúdo do meu dossiê. Aqui a capa. A contracapa temos os cards, cada um deles tem atalho para um material diferente, incluindo este presente vídeo. Embora não esteja ainda upado alguns deles, apenas este material aqui na ISU, em formato de e-book. E aqui na folha de rosto os dados referentes ao meu trabalho, certo? O tema, o subtema e o objeto. E aqui é o campo para o pessoal da banca. Ainda não temos os nomes definidos, apenas o meu orientador, Antônio Carlos Brito, e um campo para anotações da banca. Dedicatória e agradecimentos. Entra o capítulo 1. Aqui tem o resumo em 2 idiomas, português e inglês. A parte da estrutura do dossiê, onde eu explico como foi o processo e como é a diagramação desse trabalho. Tem os elementos de diagramação de cada página. A orientação dela é um A4 na posição horizontal ou de paisagem. A diagramação das páginas capitulares são específica, como está descrito aí. E tem também a de página de conteúdo, a de página subcapitular, a de ilustração e a de seção, que é onde eu começo a abordar um determinado conteúdo ou uma série de coisas relacionadas àquele conteúdo que eu venho chamar de seção. O 2 é a parte da navegação interativa, explicando qual é e onde fica cada um dos links que leva aos capítulos e subcapítulos, e a parte de retorno ao home ou ao sumário. E também tem o 3, que é o fluxograma deste trabalho, que é o percurso que ele transcorre até chegar no projeto, que é o capítulo 1, apresentação, o 2, tema, política e religião, e o 3, o subtema, que é o Estado cristão, o 4, que é o objeto, que é o centro administrativo Jeruságora, e vem o lugar, que é onde eu estou propondo esse projeto, a implantação do projeto, a defesa e o projeto em si, plantas baixas, croquis, etc. Na parte do dossiê tese é onde eu faço a justificativa pela quantidade de páginas presente nesse trabalho. Aqui temos o sumário, ou também o home. Esses balões são atalhos que são direcionados para a capa de cada um desses capítulos. Aqui está o exemplo. Clicando no cantinho direito aqui onde tem esse símbolo, volta para o home ou sumário. Aqui também essa parte desses links são atalhos que são direcionados para cada um dos subcapítulos ou página de conteúdo. Após o sumário entra o capítulo 2 com o tema, que primeiro trata de política, com a sua origem mitológica, segundo o mito grego, e a origem histórica da política. Na sequência entra o subtema O que é a política? Em vermelho, questionamentos, em cinza, a resposta. Depois, primeiros autores a escreverem sobre a política. Na página 17 entra o subtema Primeiros passos da política. E uma vez explicado a origem, o que é e os primeiros passos da política, podemos adentrar nos elementos políticos, constante na página 18. Na página 19 é esmiuçado a respeito do que é o Estado. Na página seguinte temos a explicação sobre sistemas de governo, formas de Estado e formas de governo, que segundo Aristóteles, há 3 formas puras e 3 formas degeneradas. Há uma quarta forma pura aí, que seria a mileniocracia, a qual eu não vou abordar neste momento. Ainda dentro das formas de governo, a página 21 é dedicada à democracia, que é uma forma de governo, um elemento político, um instrumento de suma importância para a sociedade. Na página 22, há a explicação sobre o poder e a teoria da formação do poder, que vai do poder difuso ao poder institucional. E por fim, dentro do poder, que é um elemento político, há formas de poder diferentes, que é o poder bélico, o político, o ideológico e o econômico.
Então, finalizado a parte de política, adentra na parte da religião. Na página 26, um mapa panorâmico mostrando as principais religiões do mundo e seus percentuais, mostrando uma provável trajetória de propagação da Jeruságrafia mediante os países afins, que são os cristãos. E assim como foi o processo psicopedagógico para a política, para a religião também é utilizada a mesma metodologia, com questionamentos como o que é a religião, com a definição teórica e a síntese das principais linhas de pensamento sobre a religião, com o tripé da sociologia, Marx, Durkheim e Weber, e buscando sempre uma explicação racional e pragmática, não pelo viés religioso. E uma vez explicado o que é a religião em si e mostrado o ponto de vista de cada um dos pais da sociologia, é adentrado na página 28 assuntos como o que é o cristianismo comparativo e o cristianismo nos dias atuais. Qual a situação do cristianismo na sociedade moderna? Na página 29 trago gráficos quantitativos relacionados ao percentual e o desenvolvimento do cristianismo nas Américas e no Brasil, que por sinal é positivo, e pode-se dizer que a América Latina e o Brasil são cristãos. E para fechar o capítulo, trago a convicção da Igreja, que também foi uma das recomendações do meu orientador. E na página 31, a imagem da maior instituição religiosa do planeta, o Centro Administrativo da Igreja Católica, o Vaticano. Capítulo 3, o subtema, o Estado Cristão, questionamentos e o principal deles. Seria o reino de Deus uma construção histórica e que devemos conquistar materialmente? Na página 34, mais questionamentos de abertura, e todos eles serão respondidos ainda dentro deste capítulo. Na página 35 é frisado a importância do senso e da prática da justiça para que se chegue a uma cidade ideal. Então, era desconhecido a noção como a qual nós temos hoje sobre a justiça no sentido legal, que é e deve ser imparcial, que foi construída no decorrer das gerações com a gênesis no pensamento e na filosofia grega, em Sócrates, Platão, Aristóteles e seus sucessores. E também, mais uma das recomendações do meu orientador foi a brilhante ideia de criar para Jeruságrafia o que seria um cidadão justo. E aí eu trago esses tópicos. E seguindo, eu trago os conceitos para este capítulo, os principais deles, como o que é instituição, o que é estrutura social, o que são os elementos sociais, a arquitetura social e o que é essa tal de engenharia social ou remanejo estrutural. E todas essas coisas, instituições sociais, elementos sociais, arquitetura social e remanejo ou engenharia social, todos eles compõem e fazem parte e são a estrutura social. Deste modo, a estrutura social é o todo, feita a explicação teórica sobre a religião e elucidado o ponto de vista sociológico das três principais correntes da sociologia sobre a religião. No capítulo anterior, no presente capítulo, juntamente com os conceitos abordados neste capítulo, como engenharia social, arquitetura social, instituições sociais, sendo a religião uma destas, capaz de ser ou influenciar a esta, que eu digo a sociedade, eu trago na página 37 uma teoria de como instrumentalizar a religião em prol da política, ou a religião como instrumento político, segundo uma síntese em cima do pensamento dos principais autores da sociologia, a saber, Karl Marx, Durkheim e Weber. Página 38. Metamorfoses estatais. Cada período, conforme suas verdades, valores, modo de produção, ciência e tecnologias, tiveram estados conforme o espírito do seu tempo, o Zeitgeist, que é um conceito muito interessante.
o qual não é abordado neste dossiê, mas vale a pesquisa. Deve-se perceber que há uma notável mutação, transformação por exemplo, de um Estado unitário, que é uma polis ou cidade-estado, para um Estado feudal. Essa transição não é uma coisa tênue, muitas vezes são abruptas e ocasionada por insatisfações e conflitos sociais. Exemplo, de um Estado absolutista para um Estado-nação constitucional, tomando a França como referência, foi uma transição sanguinária. E tendo esse exemplo em vista para que não ocorra a mesma situação, do atual Estado-nação constitucional para um tipo de Estado ideal, que é um Estado globalizado, com uma geopolítica eficaz e sustentável, propõe-se a ideia da Jeruságora. Mas para isso, não por artifícios sanguinários ou belicistas, e sim por meio da diplomacia e democracia. Segundo a Bíblia, Novo Testamento, é dito que Jesus seria unanimemente visível a todo olho. Seria isso um evento, digamos, material de um sujeito que vai vir de uma dimensão supraterrenal para esta? Não sei. A minha crença é de que isso se trata, na verdade, de uma interpretação de nós para nós mesmos. Ou seja, enxergar o Cristo em cada um de nós, em nossos semelhantes, no próximo e dentro de nós. Sendo assim, ver a Cristo, todo olho ver a Cristo, é, no meu ponto de vista, enxergar os fundamentos, o Evangelho de Cristo no cotidiano, as pessoas ao nosso redor. Isso sim seria o verdadeiro regresso do Messias, quando atingíssemos a espiritualidade, a estatura espiritual de Cristo, como está lá escrito nas epístolas de Paulo. E no retângulo cinza, ou o mix de ideias igual à ideologia da Jeruságora, diferentes autores falaram de formas distintas vários saberes, os quais desaguam na ideologia que eu já vinha propondo para a Jeruságora. Ou seja, há um pouco de Jeruságora na proposta dela, na ideologia dela, dentro de alguns pensamentos, dentro de um caldeirão de ideias. Então, as palavras destacadas em negrito, na verdade, em cima desse texto, é possível formar um subtexto com a junção dessas partes destacadas. Então, ao compilar todas essas ideias, se forma uma única ideia, uma única linguagem, que todos eles sempre vinham falando, e pode-se concatenar um único pensamento, o de que o estado ideal, ou um estado global, seria uma consequência natural da humanidade. E assim dito, que o Estado não é uma coisa estática, e sim o resultado de diversas mudanças e mobilização social, certo? Entra no subtema sobre a repartição dos três poderes. Temos aí o trivial, que todo mundo deve conhecer, o Executivo, Legislativo e Judiciário, e o PGR, que é uma criação do Ministério Público, é um órgão dele, e foi criado no intuito de fiscalizar o poder. E a ideia de que se faça um quinto poder, que seja coadjuvante ao PGR e que venha participar do poder, diferentemente do PGR, que só fiscaliza. O quinto órgão, ou o quarto poder, seria justamente a Jeruságora. Na página 40, temos a teoria do Estado Ampliado, de Antônio Gramsci, com um esquema de como seria essa ideia de forma ilustrada, a sociedade política e civil. Em contrapartida, eu faço o esquema para a teoria, ou da teoria da Jeruságora, que é dentro do viés gramscista, porém
em vez de haver várias instituições, certo? O que poderia gerar muitas discórdias entre elas, ou são áreas diferentes da sociedade, então tem interesses diversificados. Já no caso do Estado ampliado jerusalemiano, temos a Jeruságora sendo uma instituição responsável pela coesão, pela união da sociedade civil frente à sociedade política, ou seja, se tornando o contrapeso do Estado. Gramsci também comenta que é necessário que se combata a hegemonia cultural vigente, ou seja, quer seja ela uma hegemonia capitalista, religiosa, governamental, é necessário quebrar, mitigar essa hegemonia por meio de algumas instituições sociais. Então é necessário criar mídias próprias da própria sociedade, no caso, e complementando o raciocínio de Gramsci, entra também uma outra teoria que é a da consciência de classe de George Lukács. Para Lukács, é simplesmente o fato de que a mercadoria, que somos nós, as massas, deve tomar consciência do seu papel histórico, certo? Ou seja, o que seria isso? Uma mercadoria consciente de si. Ela ter uma total consciência, noção, entendimento de seu papel dentro da sociedade, do seu papel econômico, de como ela serve como degrau, certo? Para que outras pessoas que estejam degraus mais acima se mantenham às custas dos que estão abaixo. Ou seja, uma sociedade capitalista é, consequentemente, uma sociedade piramidal. Na página 42, há a definição da Jeruságora, a sua finalidade e o que ela é. À direita tem uma simplificação dessa parte textual, ou seja, em vez de uma sociedade piramidal, uma sociedade horizontal. Isso é a mileniocracia, um mundo globalizado com um só Estado e todos vivendo com uma condição igualitária e em uma sociedade sustentável. Então se faz o questionamento de quem seriam essas pessoas que almejariam esse tipo de mundo no qual não há distinção de classes. E aí vem a ideia do ecumenismo, na página 44, a sua definição conforme é entendida pela grande maioria, e na página seguinte, com essa parte de timeline e a trajetória do povo de Deus, é feito um neologismo para o que se entende sobre ecumenismo, que não é uma coisa mobilizada por meio das cabeças das denominações religiosas, e sim feito por qualquer pessoa comum, igrejada ou não, pessoas simples que buscam, almejam essa nova sociedade, essa mudança, o reino de Deus, ou seja, o trigo. Essa é a ceifa do tal trigo, que vai ser melhor explicado mais à frente. Então, explicado que o ecumenismo da Jeruságora não se trata de um fusionamento ou de uma criação de uma nova religião híbrida, e sim pessoas se reunindo em prol de um ideal, é explicado na página 46, 47 e 48 a trajetória da igreja, da instituição chamada igreja, que nos primórdios tinha-se uma proposta no limiar da sua propagação. Cristo estava claramente propondo uma nova forma de organização socioeconômica, na qual as pessoas ricas perderiam suas posses e as pessoas sem posses teriam tudo compartilhado. Parece uma ideia comunista, mas não é bem isso. E sim, Cristo tinha total noção do que ele estava fazendo e do que ele estava propondo, embora por meio de parábolas, alegorias e linguagem simbólica. Então, talvez até os seus próprios seguidores não tivessem tido essa expertise do que ele estava de fato querendo propor. E talvez ainda
quem poderia ter entendido claramente o que Cristo estava propondo foi o próprio Judas, certo? O qual reprovou a ideia e achava que seria uma proposta de reino no qual Jesus de fato iria triunfar militarmente e vencer toda forma de hegemonia cultural que não fosse judaica, que não fosse de Israel, que não fosse do império que eles estavam querendo criar, a Nova Jerusalém. Então, ele seria esse cara que teve o insight, a sacada da qual era a real proposta de Cristo. E no decorrer das eras, como você pode ver nessa timeline aí, cada setinha tem uma cor referente à sua idade. A parte dos textos da imagem superior refere-se ao processo de mudança institucional e na parte inferior as mudanças a nível do indivíduo, dos líderes, das pessoas que estavam à frente dos movimentos, ok? E até chegar na parte da proposta da adoção da Jeruságora. Ou seja, temos a idade contemporânea, ou aquilo que a gente entende e intitula como contemporâneo, sendo interrompido e finalizado. A partir de agora, então, se teria uma nova nomenclatura para tudo aquilo que a gente intitulava como idade contemporânea, e a partir deste momento para frente, que seria o milênio de Cristo, ou o estado ampliado, teoricamente explicado, se passaria a ser chamado de idade contemporânea. Lembrando que, neste momento, a proposta da Jeruságora que está sendo feita nesse TFG é de uma ONG. Ela se comporta como tal e é a nível municipal. E na medida que outros municípios e outros estados forem se aglomerando e se juntando a essa ideia, e ela se tornando principalmente popular entre as igrejas, porque a minha concepção é de que a ideia, o viés religioso, seja abraçado pela igreja. Entende? E se tornando a nível nacional, boa parte dos estados, ou todos os estados, tendo suas Jeruságoras em seus municípios, e a Jeruságora desenvolvendo a sua própria economia, a que eu chamo de infraeconomia, que não está nesse TFG, mas está no livro que eu fiz, essa infraeconomia, que é a economia própria da Jeruságora, com sua própria moeda, iria ser cada vez mais importante e hegemônica em detrimento da figura estatal, a ponto de que, no final do Estado ampliado, do milênio de Cristo, o Estado seja uma coisa irrelevante. E outros países adotando também a Jeruságora, ou seja, a Jeruságora em nível global, teríamos assim o Estado cristão ou o Reino Eterno. A Nova Jerusalém, né, aquela ideia do Reino de Deus. E ainda dentro da ideia do Reino de Deus, na página 49, há a trajetória da Igreja segundo a profecia bíblica. Eu não acredito em explicações sobrenaturais acerca de profecias. Eu acredito que profecia, no fundo, é, na verdade, uma proto-sociologia. Ou seja, eram pessoas que estudavam a sociedade, ainda que por um viés lúdico e às vezes fantasioso, conseguiam entendê-la a tal ponto que conseguia, assim, fazer previsões futuristas. E muitas dessas previsões eram assertivas. Como se pode ver aqui, que primeiro, Jesus e seus apóstolos estão na fase de fundação, no primeiro século. E do primeiro ao quarto século, a difusão. O cristianismo sendo ramificado como a videira por todo o globo, ou por boa parte dele. E a fase da apostasia, que seria quando a igreja iria apostatar, iria mudar, iria descaracterizar a ideia inicial da proposta de Cristo para uma coisa, digamos assim, que iria tornar as pessoas refém de um sistema. E a partir do século XIX se começa então a materializar
ainda que não com uma cara, não com entendimento, não com uma consciência de reino de Deus está já aqui entre nós, mas sim perceptível no cotidiano, perceptível no comportamento humano, a criação da OMS e entre outros órgãos que trabalham em prol do bem-estar humano, que era uma coisa que era impensável há séculos atrás. Temos órgãos, estados, países inteiros interessados no bem-estar da sua população, em geral, sem distinção de cor, de cultura, de crença, um estado que se tornou laico. E dentro do entendimento acerca do que de fato é o reino de Deus, na página 50, mais uma indicação do meu professor e orientador, que é a obra de Leon Tolstói, O Reino de Deus está em Vós. Na síntese, eu falo acerca do Sermão da Montanha e do símbolo de Nicéia, a qual ele redundantemente aborda em sua obra. E para ele, o reino de Deus é algo muito parecido com o que eu já venho mencionando aqui nesse projeto. E foi até um pouco assustador reconhecer em outra pessoa que é de séculos atrás, antes de mim, ter pensado algo muito parecido, sem que eu ou ele tivéssemos algum tipo de contato, né? No caso, eu não conhecia, eu desconhecia a obra e o próprio autor Tolstói. E essa passagem de Lucas, na qual serve de título para a obra dele, Lucas 17, o reino de Deus está em vós, ou a depender da tradução, entre vós, ou seja, dentro de nós ou entre nós. Eu acho que quando Jesus pregou isso, ele usou palavras que fizesse com que deixasse duvidoso o real entendimento, se seria em vós ou entre vós, ou ele estava de fato dizendo que seria as duas coisas. Isto é, que em um dado momento, conforme as pessoas vivessem o Evangelho e fossem desenvolvendo o Evangelho na sociedade, na constituição da sociedade, então o reino de Deus, de forma unânime, estaria em todo o globo. E não é porque um reino ou um país se torne mais influente e mais economicamente bem-sucedido que o outro que se deve ser intitulado que ele é a figura do reino de Deus. Não é porque o Brasil se adotar a Jeruságora a nível nacional vai se dizer que ela é o reino de Deus. Não é isso. Não é esse tipo de rivalidade que as Escrituras, que a sabedoria do Novo Testamento está propondo. E sim uma coisa, digamos, de compartilhar entre todos. Ou seja, se não pode existir para todos, não pode existir apenas para alguns. E por fim, para fechar com chaves de ouro esse capítulo, ou melhor, com as chaves do reino de Deus, eu trago a explicação acerca da Nova Jerusalém, ou, em outras palavras, de forma projetual e factível, a Jeruságora é a Nova Jerusalém. À direita temos a reflexão sobre a parábola do trigo e o joio, e o trigo que eu havia falado na parte do ecumenismo, a ceifa do trigo, seria justamente para ser melhor explicada neste momento. E o próprio Jesus traz a explicação em cima da parábola que ele desferiu, porém, ainda é uma linguagem simbólica. E a inteléquia, que é o entendimento ao fim de um determinado processo, quando você tem completamente a noção e a consciência de tudo aquilo que procedeu até então se tornar o que é o objeto hoje, justamente que a geração do fim seja esta, e por isso a Jeruságora seria uma coisa entendível a todas as pessoas, porque já é uma coisa que vem sendo cultivada no cerne espiritual de todos os indivíduos. E não seria uma coisa que se iria, digamos assim, ouvir com estranheza, já que, no fundo, todos querem, ainda que em uma transvida,
em uma pós-morte, seja algo que se iria alcançar segundo a crença, mas não, e sim é para ser alcançada ainda no mundo material, ou seja, o próprio mundo material se converteria na própria proposta do mundo melhor, do reino de Deus, e não um processo transubstancial, e sim uma coisa física e factual. Então entramos no capítulo 4, o objeto. Centro Administrativo de Jerusalém. E de cara na capa, uma imagem intrigante, que é justamente a estátua do sonho de Nabucodonosor. Cada parte do corpo é composta por um material diferente, simbolizando impérios diferentes, que varia da Babilônia até as potências atuais. Por que potências atuais? Sendo que essa nomenclatura não é encunhada no Velho Testamento pelo profeta Daniel, mas ele diz que seriam reinos que se fariam sobre, digamos assim, as cinzas de Roma, ou seja, tudo aquilo que se entendia como romano seria adotado por esses novos reinos ou países, e assim eles seriam as potências do novo mundo que se emergeriam após a queda de Roma. E também é dito que um meteoro, uma pedra de fogo, iria cair do céu, atingir a estátua aos pés dela e iria esfacelar ela por completo, e iria surgir a partir dessa colisão aí, né, dos destroços, uma montanha, e essa montanha iria tomar conta da terra inteira. E engana-se quem pensa que essa passagem se trata de eventos literais, cósmicos, porque é, na verdade, uma figura de linguagem na qual deve-se inferir que o monte aí se trata de uma nova forma de império. Império este que é justamente a nova Israel ou o reino de Deus. É interessante também frisar que, ao estudar o livro de Apocalipse de João, percebe-se que ele faz uma miscelânica. Todo o livro apocalíptico é, na verdade, fazendo alusão a várias passagens velho-testamentárias. Dito isso, na parte que ele fala que os 144 mil estariam com o Cordeiro, e este Cordeiro é o próprio Jesus em uma montanha, né, em um monte santo de Sião e tal, e Jesus estaria lá com seus eleitos, é uma continuidade a essa passagem, ou uma menção a esta passagem. Então, todos esses profetas, toda a Escritura quer dizer uma só coisa, assim como Pedro também explicou em sua epístola, que em nenhuma parte da Bíblia algo ou uma profecia está falando uma coisa ou propondo algo desgarrado de todas as outras coisas que vem sendo proposta do novo reino. Então é uma linguagem só. Então tudo tem que ser meticulosamente examinado e concatenado, ligado uns aos outros. Sendo assim, este meteoro é justamente a ideologia de Cristo, já que eu não acredito em um retorno triunfal de um personagem se intitulando como Cristo, certo? E sim a sua ideologia por meio de seus seguidores. Cristo, na visão de João, para mim, é a igreja, e as pessoas são justamente as pessoas a qual compõem esta igreja, lutando em prol da materialização deste reino, ou seja, ideologia cristã mais Jerusalém. Em seguida, a outra página, que é na verdade uma continuação da capa, ou seja, uma subcapa, temos globos sobre materiais, texturas de materiais diferentes. Estes materiais são justamente os materiais da estátua.
ou seja, eu estou dando uma noção geográfica da magnitude ou extensão territorial de cada um desses impérios no globo, e estou dizendo para vocês o principal líder destes impérios, que o primeiro deles é o famoso Nabucodonosor II, depois Ciro, Alexandre, Augusto César, que foi o principal imperador do Império Romano, e por último todos os outros impérios que derivaram e tiveram suas mudanças até se tornar os países como os quais nós conhecemos hoje. E cada um deles teve uma proposta, teve uma ferramenta, um instrumento político que foi melhorado conforme outros iriam percebendo uns nos outros, entende? Então, olha, Nabucodonosor fez tal coisa, eu, Ciro, vou fazer tais outras coisas. E Alexandre foi fazendo, gerando, né, novos artifícios em cima dos outros impérios que o antecederam. A Jeruságora, ou o Estado cristão, a mileniocracia, o próximo reino também tem propostas únicas que se fazem em cima das propostas que já existiram, no intuito de melhorar tudo aquilo que se foi conhecido até então. Na página 54, eu falo sobre o objeto, que é o centro administrativo. O que é um centro administrativo? E, segundo Platão, só com a filosofia se poderia conquistar uma polis ideal, ou seja, um centro administrativo ideal. E aí vem o mito da caverna, ilustrando justamente os governados ou as massas que só querem enxergar e se mantêm refém apenas daquilo que é ofertado como conhecimento e verdades a ela, mas também há pessoas que vão além da fogueira, a qual projeta coisas que são, na verdade, artifícios de quem só querem se manter no governo ou no poder ou no topo da pirâmide. E essas pessoas, com o tempo, se tornam filósofos, ou seja, pessoas que estão sobre a luz do conhecimento. E no cantinho direito eu trago uma ilustração deste cara que saiu da caverna e projeta e constrói uma polis ideal. Esta polis é a Jeruságora. Então eu abordo sobre a gênese de um centro administrativo, tá? E a setorização de uma ágora. Não é uma coisa bonitinha, retangular, e sim uma forma orgânica na qual é conectado edifícios de áreas diferentes da sociedade. Então, o religioso, o estatal, o militar estão intimamente interrelacionados sobre uma mesma área. E trago ilustrações do que seria um boleterium e um organograma da política ateniense e também de um local de reunião da eclésia. E na página 56 eu faço uma análise do estado das artes de um centro administrativo em sua fase incipiente. Eu trago a Grécia e eu trago a Roma. Grécia, que tinha uma forma de governo democrático, e Roma, uma forma de governo republicano ou a politeia, e faço uma timeline simbólica referente a essas mudanças das tipologias arquitetônicas desses centros administrativos. E aí começa a seção referente a exemplos de sedes administrativas estatais atuais. E aí eu trago uma forma de Estado unitário, que é a França, e também uma organização administrativa segundo uma forma de Estado federativo. E depois eu faço uma análise da trajetória da evolução desse centro administrativo, no caso do Brasil, a sede legislativa, que no começo eram casas independentes, ou seja, o Senado e a Câmara de Deputados eram desconectados. E até o momento no qual, com Oscar Niemeyer, se cria uma nova ideologia, digamos assim, uma nova concepção arquitetônica e
organizacional, na figura do Palácio do Congresso Nacional, no qual é unido as duas câmaras em um único prédio. Em seguida, eu faço uma recapitulação do que é a Jeruságora, para não esquecer, fixar na mente que na fase inicial, que é esta do TFG, ela é uma ONG e, se tudo der certo, ela iria evoluir para um Estado ampliado e, no seu ápice, um Estado cristão, que seria a nível global. E depois eu venho com a parte da legislação específica. E assim conclui o capítulo e entra no novo capítulo, que é o lugar. Tem essa frase que eu achei muito interessante, que é pensar globalmente e agir localmente. E aí eu venho com a história, um pouco da história de Camaçari, a localização, entro com a parte da legislação municipal, identificando nas cartografias do PDDU do município o lote do lugar no qual eu desejo fazer a proposta do projeto, e entro com a parte da tabela da legislação do município. Então eu abro uma nova seção referente ao estudo do entorno e visita técnica, falo sobre o transporte público, faço uma contextualização urbana, identificando os equipamentos afins e as tipologias identificadas nesta área de análise, com um raio de 800 metros, e aí eu entro com a parte da visita técnica e mostro algumas fotografias registradas com a visita in loco e concluo com uma tabela referente à condição da infraestrutura urbana. E aí eu começo uma nova seção, que é a parte das cartografias, ou mapas. O primeiro deles, que é o mapa do sistema viário, em seguida o mapa do suporte biofísico, e na página 80 trago o mapa de áreas verdes e privadas. Por que privadas e não só verdes? Porque, pelo menos para essa área de análise, é interessante destacar a área que está sendo privatizada em prol de condomínios. Depois, o mapa de uso do solo, o mapa de gabarito de altura e o mapa de cheios e vazios, e a conclusão desta seção. E na página 85, entro no conteúdo relacionado ao terreno e o clima, um estudo de ensolejamento e ventos predominantes e a parte dos perfis topográficos. O capítulo 6 é sobre a defesa deste projeto. E a imagem da capa não significa que eu estou propondo bombardear ou destruir o edifício da sede do poder legislativo, e sim destruir, digamos assim, a ideologia vigente com a qual a gente entende como é que se faz a democracia. Democracia esta que não é de fato a democracia segundo o que era praticado na era grega. E eu trago em seguida a explicação sobre o que é a corrupção e a agenda da Jeruságora. Como que ela viria de um simples projeto até a fase na qual ela se torna uma coisa globalmente aceita e praticada. Aqui não é abordado, mas no livro eu faço o white paper do projeto da Jeruságora, no qual eu esmiuço melhor o que seria o ciclo político civil, o que seria a infraeconomia, como que se daria o sistema da blockchain e etc. Na página 90 eu trago a problematização e trago em seguida os objetivos e depois a justificativa. Na página 93 eu faço essa ilustração da justificativa, ou seja, em vez daquele textão, nada melhor do que imagens ilustrando o que está por trás daquilo. E tem aí, né, a configuração do atual poder, do ideal, que seria a introdução do quarto poder democrático, que seria justamente a união das Jeruságoras, e dando um zoom, digamos assim, vê-se que, na verdade, essa grande esfera é formada por outras subesferas, as quais são a nível municipal, e dentro do nível municipal a Jeruságora e a prefeitura cooperando. Como eu disse, nessa fase inicial ela é uma ONG, mas depois as prefeituras deixariam de existir, os estados
deixariam de existir e a união em si, com a qual a gente conhece o nosso governo, deixaria de existir e apenas as Jeruságoras Unidas iriam assim ser o governo formado pela sociedade civil dentro do nosso território. E os instrumentos que são utilizados, que são os democráticos, são estes aí, identificados com a cor vermelha. E eu trago aí, por exemplo, o referendo, que pra gente o referendo é uma coisa que emana do governo, não é uma coisa que o povo a todo momento quer fazer e de fato o governo obedece, entende? O referendo suíço é diferente. Quando o povo quer, todos têm que aceitar. Depois eu trago a ilustração dos instrumentos citados na página anterior, como que seria a carinha deles, digamos assim. E depois, no terceiro passo, que é seria quando começa a acontecer a tramitagem das PLs dentro da Casa Revisora, que é a Câmara dos Deputados. E na página 95 ilustra como é essa tramitagem, né? Como é que ela vai de uma coisa é aprovada ou não dentro do Congresso Nacional. E depois eu trago essa coluna em azul, mostrando que ao longo de 35 anos temos essas míseras PLs criadas pelas massas, ou seja, é muita burocracia e muito pouco resultado. E a coluna em amarelo mostra os portais virtuais nos quais, né, em teoria, pode-se praticar a democracia, ou pelo menos uma participação simbólica daquilo que é dito como democracia. E aí eu trago algumas pesquisas, por exemplo, na página 96, que é sobre o índice de percepção da corrupção no ano de 2020, e o Brasil não está nada bem, e os melhores países são esses aí nos tons amarelos. E também na página 97 temos outras pesquisas, outros gráficos, outros mapas com índices que reforçam a ideia de que quanto mais corrupto, pior é a colocação dos países em outras pesquisas, entende? É um efeito em cadeia. E, por último, temos uma pesquisa dos índices de estados frágeis, ou seja, agora neste caso, os que estão em tons amarelos para o vermelho escuro são aqueles que estão em estado de alerta ou prestes a se tornar uma ditadura ou já é uma ditadura, um país falido, quebrado, governado por pessoas que não estão nem aí para o bem coletivo. E também eu trago na página 98 a pesquisa sobre a propagação do Covid e, consequentemente, todos aqueles países que não tiveram um bom desempenho nas pesquisas anteriores e que também, por sua vez, têm um dos maiores índices de percepção de corrupção, são também aqueles que o vírus se propagou em uma velocidade muito rápida e teve grande dificuldade de se ter o controle. Então, é novamente uma coisa que se liga a outra coisa que se torna uma coisa generalizada. Então, eu faço este resumo, concatenando os fatos na página 99 de tudo que foi apresentado. E na página 100 eu trago esse subtema aí relacionado à corrupção aqui no Brasil. E aí eu apresento uma timeline compilando algumas das maiores corrupções do Brasil. A página 101 e a página 102 e 103 é justamente uma listagem das causas e tratativas. Ao centro temos a ilustração do que seria esse dito ciclo político negativo e o ciclo político positivo, ou ineficiente e eficiente. Que é justamente essa figura aí do bicho preguiça, era um eu da vida, que não estava nem aí, que era desinteressado em tudo aquilo que se chamava política. Até porque eu acreditava, na verdade eu não tinha o entendimento que era a política de fato, porque para mim
política era aquilo que estava sendo anunciado na TV, ou seja, uma canalice, uma roubalheira absurda. E quando eu passei a estudar sobre a ciência política, aí sim eu vi uma grande cortina separando o que é de fato a ciência e o que é de fato esta ciência praticada e de forma errônea. E também tem o burrinho, que é justamente com essa cenoura aí, que são as pessoas que são compráveis, que se vendem e são iludidas facilmente. E isso, esse ciclo que se repete a cada 4 anos, faz com que novos ladrões, novas pessoas que não estão nem aí, ou pessoas que já estão e conseguem se manter no poder, continuem roubando e quebrando o país ainda mais. E o ciclo político, quando se torna positivo, eficiente, é quando não tem mais esse bicho preguiça, nem esse burro, e sim pessoas instruídas, pessoas que buscam pesquisar os candidatos a ocupar o cargo público. E, consequentemente, as pessoas que vão estar lá no governo são pessoas ilibadas, compromissadas em prol do desenvolvimento nacional. E aí adentramos no derradeiro capítulo, o 7º, que é sobre o projeto. Tá, mas e aí? Como é que se começa a falar de uma coisa que não existe? Como é que começa a criar um programa de necessidade em cima de uma coisa que ninguém inventou ainda? E a grande preocupação que eu tinha era justamente essa no começo, de falar para o meu orientador que eu estava, na verdade, querendo propor uma coisa que não existe e ainda tinha como objetivo final acabar com as coisas como a qual a gente conhece, né, a nível estatal e governamental, e criar algo novo. Então, foi vários fichamentos, foi uma coisa que eu já vinha preparando o material e apresentei a ele, e ele viu que não era uma coisa de menino, sabe? Não era uma coisa que era lacunosa, que não tinha como passar por uma aprovação acadêmica, mas ele me orientou em estar alicerçando essa teoria que eu vinha montando em algumas bibliografias para que se pudesse alcançar uma aprovação acadêmica. E aí eu venho com esta descrição na página 105, justamente fazendo uma descrição do que seria a Jeruságora, com esses quantitativos aí, o que seria o público, a organização e como que se daria essa organização, quais são as áreas que eu deveria estar agenciando dentro da Jeruságora, né, para que esse projeto pudesse estar sendo concretizado em termos institucionais. E não apenas estar levantando o quantitativo, mas também descrever o que seria a função de cada um dessas pessoas da organização. Porque, por exemplo, o que é um cônsule para a Jeruságora, o que são os intermediários para a instituição, os ministros e etc. Qual é a função de cada um deles e qual seria a área de atuação territorial dessas pessoas. E aí eu separei o município em cima das próprias cartografias já existentes e subdividi ele em 4 zonas. E justamente os intermediários seriam responsáveis em estar patrulhando essas áreas, coletando as informações. E na página 107 eu trago este organograma institucional das Jeruságoras. Não basta eu apenas dizer o que é, discriminar de forma quantitativa o que é e quantos são de cada setor, de cada área, em cada ambiente e tal, e também descrever a tarefa de cada um. Eu também achei importante estar mostrando de forma ilustrativa como é que se organiza essa galera, como é que um vai prestar contas ao outro e como é que isso se dá em âmbito municipal e nacional ou internacional. E também eu trago uma noção inicial de como seria estes espaços dentro da Jeruságora. A parte verde é o lote, propriamente dito, ou a Jeruságora, a praça. E amarelo, a eclésia, onde ficaria o anfiteatro. E
próximo ao anfiteatro, a Beit Ave, que é a sede da Jeruságora, ou, em outras palavras, o Palácio do Congresso Nacional Jeruságoriano. E assim vai nascendo a ideia. É um processo psicopedagógico. E aí eu trago esse gráfico de bolhas, ilustrando graficamente o programa de necessidades. Então, na medida que eu fui pensando em uma coisa que não existe, de forma como eu poderia estar materializando ela e enxergando ela, eu fui criando essas bolhas, identificando cada um dos ambientes que iria compor estes setores e a Jeruságora por um todo, e botando cada um desses ambientes. E eu trago também a definição de cada bolha ou de cada ambiente, para que é a finalidade dele, para que ele serve e tal. E aí, dito essas coisas e materializado na mente das pessoas, dos meus avaliadores, a ideia da Jeruságora e como seria o programa de necessidade, é uma coisa que não existe, aí sim adentro do pré-dimensionamento. Então, eu faço um resumo de tudo aquilo que foi dito em forma de tabela e identifico a quantidade de cada um desses ambientes necessárias para a instituição. Trago também a área quadrada de cada um desses ambientes, a sua capacidade e conforme o seu setor, certo? E o somatório dos custos. Inicialmente seria uma projeção multimilionária para Jeruságora. E também eu trago essa parte aí, essa coluna de textos referente a áreas computadas, o partido, índice urbanístico e os índices municipal, para comparar com aquilo que foi computado. A página 110, eu trago uma ilustração do que seria um funcionograma arquitetônico. Funcionograma tem diversas conceituações na web. E eu fico sempre confuso toda vez que ia pesquisar este tema. Então, entendível, pelo menos para mim, funcionograma arquitetônico é isso aí. Eu trago uma visão geral do macrozoneamento, certo? Que é a praça em verde, amarelo a eclésia e o outro retângulo em cinza a Beit Ave. Eu faço uma explicação e trago esse croquis esquemático, que na verdade é como se fosse um zoom da Beit Ave, e eu trago essas hierarquias aí de espessuras de linhas dos fluxos, que é justamente o grau de circulação de cada um deles. E identifico também que há ambientes externos, porém próximos do setor, que ainda são ambientes deste setor, e também às vezes ele pode ter uma conexão que se dá por meio externo, que não está dentro do estabelecimento, certo? Que se dá por fora. E explico também que estes ambientes às vezes podem ser acessados diretamente de fora para dentro do ambiente. E a hierarquia aí do tamanho das fontes identifica o grau de importância e relevância deste ambiente para a instituição, para a organização. Então eu faço a setorização em forma de funcionograma arquitetônico do setor Beit Ave. E na página 112, a parte do funcionograma arquitetônico do setor da eclésia, com um anfiteatro no centro. E a ideia desse cruzamento aí das circulações públicas é justamente para reforçar a ideia de que qualquer canto ou extremidade dentro do setor pode-se acessar o ambiente ou o anfiteatro. E por último, o setor da praça. E a sugestão de colocar o estacionamento no subsolo em forma de garagem foi novamente do meu querido professor, e eu acho que é uma solução genial, muito interessante e similar com a que foi feita no Palácio do Congresso Nacional. Então, vai contribuir paisagisticamente para o projeto, só tem a agregar. Trago também que há uma ciclovia que deve cruzar a praça e passar pela área acampável, e a área acampável deve estar próxima da área de alimentação e deve também dispor de ambientes para descanso. E aí sim entro na parte das referências projetuais. Eu trago 5, uma para a parte simbólica, outra para a parte do similar, ou seja, há um projeto parecido com a proposta da Jeruságora? Sim, há, que é este aí, o urbanismo social de Medellín.
também foi uma referência do meu professor, ou seja, grandes contribuições para esse projeto. E também tem a parte do referencial teórico, que eu trago o Congresso Nacional, e a parte do estético, ou seja, estamos falando aí da parte do partido arquitetônico, e a parte conceitual, no sentido de que como é que se dava a relação destes equipamentos democráticos, como um anfiteatro, que no caso da Eclésia não era um anfiteatro, era como se fosse uma pracinha, né? Um lugar pavimentado com pedras. E a acústica e as intempéries deveriam desfavorecer estas assembleias. E por isso eu trago o formato de um anfiteatro, no qual se possa ter uma melhor acústica e conforto para os usuários. E aí eu falo sobre Medellín, na página 115 a 118, e depois eu falo sobre Jerusalém, que na verdade não é bem a Jerusalém material, o templo de Jerusalém e tal, e sim a Jerusalém simbólica, a nova Jerusalém, a que iria descer do céu. E sim, eu faço uma relação de tudo aquilo que existiu e existia dentro do templo, alguns elementos e tal, que são na verdade totens, são arquétipos de algo que existe, que é algo que está dentro do cerne cultural do povo, que representa a própria sociedade ou elementos, a economia e etc., constante dentro da sociedade. E depois eu sigo com o referencial estético, depois o conceitual, com Atenas, a Polis de Atenas, e por último o referencial teórico, que é o Congresso Nacional.